Então nós temos aqui Enem 2020, vamos fazer a prova de Física, tá? A gente tem nosso PDF que vai ficar na descrição do vídeo e a primeira questão começa assim, ó. Você foi contratado para sincronizar 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Então a gente já tem aqui na primeira questão uma figurinha para a gente começar a trabalhar. Então aqui temos O, vou fazer bem grande aqui, porque a resolução é bem complicadinha aqui. O semáforo A, o semáforo B e o semáforo C. Os semáforos estão separados a uma distância de 500 metros, tá? Então, cada semáforo aqui, a gente tem uma distância aqui, 500 metros e 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, se ele está inicialmente parado, a velocidade inicial dele é igual a 0, ó, porque inicialmente está parado no semáforo O. Tipicamente parte com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então ele vai sair com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então vai sair ganhando velocidade, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Aqui eu chamo a atenção, ele vai aumentar a velocidade até chegar numa velocidade aqui de 72 km por hora. Essa velocidade aparece em muitos exercícios, 72 km por hora. A gente sabe que a velocidade de 72 km por hora é uma velocidade de 20 metros por segundo, mas como é que a gente acha esse valor? A gente vai dividir por 3,6, tá? Mas é um valor que aparece demais, o aluno geralmente já sabe que é 20 metros por segundo. A gente trabalha em cima do tempo da prova, né? A gente tem que fazer a prova rápido, ó, 20 metros por segundo. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Então ele vai dar essa acelerada aqui e a partir daqui, ó, daqui para frente, ele vai andar em MRU, ou seja, velocidade constante em MRU se a trajetória é retilínea, tá? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Então, olha o que ele diz, que a sinaleira, a gente chama de sinaleira aqui no sul, né? Então, que a sinaleira tem que abrir, né? O semáforo tem que abrir, só que o carro não vai estar em cima do semáforo, senão o cara fica naquela expectativa, vai abrir ou não vai? Vai abrir ou não vai? Então, 100 metros antes, olha só, 100 metros antes, o que acontece? O semáforo aqui vai para o verde, ó, certo? Vai para o verde, certo? Quando ele chegar aqui 100 metros antes do próximo semáforo aqui, ó, 100 metros, o que acontece? Abre o sinal para o verde. E daí o carro não para nunca, isso aí é chamado onda verde, tá? Então algumas cidades têm, em particular a nossa cidade tem isso na Avenida Presidente Vargas, que entra na cidade, a gente pega uma sinaleira verde e vai pegando as outras todas verdes. 100 metros antes, vai abrir para o verde e o verde, tá? Bom, de cruzá-lo e não tem que reduzir a velocidade em nenhum momento. Então o cara vai chegar aqueles 20 metros por segundo, que é os 72 km por hora, vai passar sempre em verde sem reduzir a velocidade. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do O, a abertura do O é o início do exercício, tá? Os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então ele quer saber o tempo do A para abrir, o tempo do B e o tempo do C após começar a contagem do tempo no semáforo O, certo? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que saber quanto tempo o semáforo A vai abrir. Ele vai abrir quando o carro estiver 100 metros antes. Então, na realidade, eu tenho que achar o tempo para o carro percorrer 400 metros. Quando ele percorrer 400 metros, que é 100 antes do semáforo A, ele abre. É o primeiro tempo da minha resposta. Para isso, eu vou ter que dividir esse intervalo aqui em duas partes. Porque aqui ele está em MRUV, eu vou achar o tempo 1,
Então aqui, ó, tempo 1 e aqui eu vou achar o tempo 2. A soma dos dois tempos vai ser o momento que ele está aqui, 100 metros antes do semáforo. Vai ser a minha primeira resposta. Vamos achar o tempo 1, tá? Então o primeiro trecho aqui, vou chamar de primeiro trecho, é um MRUV, MRUV. Eu vou aplicar vovó à toa para esse trecho. Ele inicia esse trecho com velocidade 0, a aceleração é de 1, o tempo que eu vou chamar T1 eu quero saber, e a velocidade que ele vai atingir é 20 metros por segundo, então o primeiro tempo é 20 segundos. Isso é a resposta? Não. Isso é o tempo, 20 segundos, que ele está acelerando. Mas chega um determinado momento, quando ele chega a 20 metros por segundo, a partir daqui ele segue com velocidade constante. Então a gente vai ter aqui no segundo trecho um MRU. Para achar esse tempo aqui, eu vou aplicar a fórmula do MRU, que é Deus vê tudo. Deus vê tudo. A velocidade desse trecho eu tenho que é 20. O tempo é o tempo 2 que eu quero achar. Porém, eu não sei qual é a distância que ele andou. Como assim que eu não sei? É 400 metros no primeiro mais o segundo trecho. Mas o primeiro trecho eu não sei qual é a distância que ele andou, certo? Por que é 400 metros? Porque quando ele estiver 100 metros antes do sinal, tem que abrir para o verde. Então, o que eu vou fazer? Nesse primeiro trecho, eu vou achar a distância 1. Como é o MRUV, a distância 1 é V0T mais A T2 sobre 2. Como a velocidade inicial é 0, corta aqui. A distância do primeiro trecho é a aceleração de 1, vezes o tempo que ele percorreu, eu já calculei, são 20 segundos, ó, 20 ao quadrado, dividido por 2, certo? Aí eu poderia fazer de outra maneira, porque eu não tenho tempo no primeiro momento, posso? MRUV, quando não tenho tempo, tu aplica Torricelli. Eu poderia ter aplicado Torricelli e achar a distância sem problema nenhum. Ia dar a mesma resposta. 20 ao quadrado é 400, por 2 dá 200 metros. Pessoal, 200 metros é acelerando. Ele tem que andar 400, então ele vai ter 200 metros com velocidade constante de 20 metros por segundo. Ele sai acelerando, 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 chega em 20 metros por segundo, ele anda um tempo 100 metros antes da sinaleira, ela abre, certo? Quanto tempo ele levou para andar esses 200 metros com velocidade constante? Eu vou calcular aqui, ó, 200, a velocidade é de 20, passo 2 dividindo, o tempo 2 é 20 por 2 é 10 segundos. Então ele andou 20 segundos acelerando e 10 segundos com velocidade constante. Chegou nesse ponto aqui em 30 segundos e o sinal abriu. Então a primeira sinaleira abriu em 30 segundos. A partir daí eu tenho as alternativas, tá? E esse exercício aqui, ele não foi bem bolado. Por quê? Porque olhando as alternativas, a única que o primeiro semáforo abre 30 segundos, a resposta é a alternativa letra D de Dinamarca. Tá pronto o exercício, tá? Mas a gente vai achar as outras respostas, tá? Então o semáforo A vai abrir em 30 segundos e a partir do semáforo A abrir, ele diz no exercício que quer que o resto da trajetória ele siga com velocidade constante e as sinaleiras vão abrindo 100 metros antes. Então, desse ponto que abriu a sinaleira até esse ponto que vai abrir a segunda sinaleira, eu vou ter 500 metros. Muitos devem estar se perguntando, não é 400? É 400, mas tem 100 antes dessa sinaleira. Então, ele vai andar sempre 500 metros a partir daqui. Então, eu vou achar o tempo para abrir as próximas sinaleiras. Tá? Então eu vou aplicar aqui, ó, Deus vê tudo, aqui, ó, Deus vê tudo. Por que Deus vê tudo? Porque a partir daí ele vai com velocidade constante. Entre cada sinaleira ele vai andar 500 metros com a velocidade de 20 metros por segundo, porque diz que ele não pode reduzir a velocidade, a partir dali ele vai andar sempre com a mesma velocidade, que é de 20 metros por segundo. O tempo entre sinaleiras vai dar 25 segundos. Ou seja, se a A abriu em 30 segundos, a B vai abrir quanto? 25 segundos depois. 30 mais 25, olha lá, botar assim, 30 mais 25, 55 segundos. E a sinaleira C vai ser os 55 segundos quando abriu a B, mais 25 segundos vai ter para abrir a C. Então aqui vai dar 70, vai dar 80 segundos. Então a resposta D bate 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos, tá? Exercício de número 2, tá?
Bom, exercício número 2 diz assim, ó, nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo em direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio, e só quando percebe que não há nada sobre os seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. Então todo mundo já viu esse desenho animado, aqueles mais antigos, né? O personagem vem correndo e tem um abismo, então acaba o chão, ele continua reto. Quando ele vê que não tem nada de baixo, que ele cai, tá? No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, podes lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Então, em casa, tu pode pegar uma bolinha, rolar ela sobre a mesa, quando acabar a mesa, ela não vai fazer que nem os desenhos animados. Simplesmente ela vai cair. Isso é um conteúdo na física que é lançamento horizontal, certo? Qual a figura que melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Bom, essa questão aqui, eles deram de graça, porque o aluno que estuda, ele vai estudar o lançamento horizontal. Então, se a bolinha vem aqui com uma velocidade constante, olha só o que acontece. Quando acabar a mesa, ela vai fazer uma parábola. O aluno já sabe do conteúdo. E se é uma parábola, a resposta é a letra D, de Dinamarca. Então, exercício super fácil, tá? A gente vai aproveitar esse exercício para mostrar como que se faz a trajetória de um corpo, que isso já caiu em outras provas do Enem. Bom, só em saber está pronta a questão, mas o aluno poderia fazer isso aqui, ó. Se fosse outro tipo de movimento para saber a trajetória da bolinha no ar, ó. Olha só o que aconteceria. Quando a bolinha vai sair da mesa, tá? Na horizontal não tem aceleração nenhuma. Não existe aceleração. É MRU. Então, eu vou botar assim, ó, na horizontal é MRU. Qual é a característica do MRU? Anda a distâncias iguais em tempos iguais, ó. Então, eu vou pegar distâncias iguais aqui, ó. Olha só, vou fazer aqui, né, várias linhas, beleza? A mesma distância, ó, todos a mesma distância. Porém, na vertical, eu vou ter uma situação de queda livre, ou seja, eu vou ter um movimento acelerado, porque eu vou ter uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na vertical ele vai estar acelerando. Então, cada segundo que passa, ele anda uma distância maior, tá? Quando a gente vê esse conteúdo aqui, eu vou dar alguns macetezinhos para vocês, ó. Então, ele anda uma distância pequena, depois uma distância maior, depois uma distância maior ainda e depois uma distância maior ainda. Se eu fizer o cruzamento onde ele passou, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Observe que unindo os pontos que o móvel passou, eu vou ter a trajetória dele e vai confirmar para mim o valor da trajetória parabólica, tá? Então nós temos outros tipos de questões, né, que é um barco entrando na correnteza, quer saber qual é a trajetória, um foguete saindo de uma atmosfera ou entrando numa atmosfera, a gente vai fazer desta maneira, ver onde tem aceleração e onde não tem e traçar os pontos, a gente vai traçar a trajetória, tá? Mas voltando aqui, é um exercício que só pelo conhecimento bem básico do aluno ele já marcaria a resposta à letra D. Questão de número 3. Questão de número 3. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, então vou fazer um esboço da torre aqui, tá? Fazer um esboço da torre. Então ele me diz que a torre tem 324 metros, olha lá, a altura dela, 324 metros, certo? 324 metros. É feita de treliças de ferro, treliças são esses ferros aqui atravessados, a gente chama de treliça na engenharia, tá? Treliças de ferro pesando 7.300 toneladas. Então a massa da torre, 7.300 toneladas. Uma tonelada é 1.000 quilos, tá? Passei para quilos, não sei se precisa. Quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolveu construir um protótipo desta torre em escala 1:100. Pessoal, o arquiteto resolve pegar e fazer
a torre num tamanho menor, certo? Tá? Numa escala de 1 para 100. Pessoal, escala de 1 para 100. Nas aulas de matemática a gente vai estudar a escala que cai bastante, tá? Então, é uma questão muito mais de matemática do que de física, tá? Usando os mesmos materiais, ó, é usando o mesmo material. Ah, é usado ferro aqui, é ferro aqui. Então, vou botar assim, mesmo material. Mesmo material. Pessoal, se usa o mesmo material, a densidade, botar massa específica de um é igual à massa específica do outro, tá? Ah, vou usar ferro. A densidade do ferro é a mesma, não interessa se eu uso num troço grande ou num troço pequeno, a densidade é a mesma, tá? Numa escala de 1 para 100, considerando que a torre real tem uma massa M da torre, ele até me deu o valor, tá? Mas vou botar aqui, ó, massa da torre, tá? M torre, e exerce na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre, tá? Esse P aqui eu vou botar aqui pressão, para a gente não confundir com peso, tá? Então a pressão é P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa, que é a massa do modelo, bom, a massa do modelo é menor que a da torre, tá? Ela é menor, ela é numa escala de 1 para 100, e é exercida uma pressão do modelo, tá? Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Qual é a razão entre a pressão da torre, pela pressão do modelo, tá? E quer saber a razão entre as pressões. Bom, o que o aluno tem que saber aqui, e vai acabar a física depois que souber disso? A partir daí vai ser só matemática, tá? A gente tem que saber que a fórmula da pressão física, tá? É força sobre área. Nesse caso aqui, as bases dela, que está falando a pressão nas bases, qual é a força que ele está segurando? É o peso da torre, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que a pressão da torre vai ser o peso da torre, e o peso é massa vezes gravidade. Olha só, eu vou botar aqui, vai ser a massa da torre, ó, a massa da torre, tá? Vezes a gravidade dividido pela área da torre, certo? E a pressão do modelo vai ser a mesma coisa, ó. A massa do modelo vezes a gravidade, massa do modelo vezes a gravidade pela a área do modelo, tá? O modelo é miniatura aqui, certo? Bom, acabou a física. A partir daqui, quem errar é na matemática, certo? Porque quando nós temos as escalas, na aula de matemática eu vou falar para vocês, pessoal, escala é linear. Isso aí, até o final do ano eu fico alertando vocês, porque cai muito na prova de matemática, tá? Então, escala é uma relação linear. O que quer dizer? Que eu tenho que essa miniatura aqui, ela é 100 vezes menor do que a real, mas só nas partes lineares. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho que a altura é 324, a altura do meu protótipo aqui, que chama de modelo, é 100 vezes menor. Ó. 324 dividido por 100 tem uma altura de 3,24 metros, 3 metros de altura, tá? Da altura de um pouco mais de um pé direito de uma casa, certo? Isso eu posso fazer, por quê? Porque escala é linear, certo? Só que aqui eu estou trabalhando, ó, eu já posso cortar essas gravidades, agora eu vou fazer a primeira vez o inverso da segunda, só que eu estou trabalhando com massa, será se a massa é 100 vezes menor, sendo do mesmo material? Será se a área no chão é 100 vezes menor? Isso aí que é a dúvida que o aluno tem que se ligar. Então eu vou pegar aqui, ó, a pressão da torre pela pressão do modelo, que é o que ele pede, modelo, eu tenho aqui uma divisão com duas frações. É a primeira, ó, massa da torre sobre área da torre, vezes o inverso, área do modelo, vezes a massa do modelo, certo? O modelo é menor,
Quantas vezes menor? Fábio, é 100 vezes menor, porque a escala é 1 para 100. 100 vezes menor nas partes lineares. Tá? Por isso que eu acho que esse exercício é bem complicado. Eu vou dizer por que o pessoal não errou muito. Porque o cara foi infeliz na hora de botar as alternativas. Tá? Então, olha só. A pressão da torre pela pressão do modelo, negócio é a gente fazer certo, né? Modelo, eu vou ter a massa da torre sobre a área da torre. Vamos lá. Vezes, quanto é que é a área do modelo em relação à área da torre? Pessoal, área, isso aqui é uma escala linear. Então, se eu pegar aqui o pezinho da torre, por exemplo, ó, vamos botar assim o pezinho da torre, vamos supor que fosse quadrada, L por L, isso da torre real. Quando eu fizer a miniatura, o que acontece? Esse lado aqui vai ficar L sobre 100, porque é linear, e esse outro lado vai ficar L sobre 100. Só que quando eu multiplicar isso aqui para ter a área, a minha área vai ser dividido por 100, dividido por 100. Então vai ser 10.000. Então a área do modelo, olha só, a área do modelo vai ser a área da... Ó, eu estou substituindo aqui a área do modelo. Vai ser a área da torre dividido por 100 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é a área, certo? E aqui, ó, eu vou ter aqui o modelo, massa do modelo, pessoal, massa do modelo. A massa deve ser 100 vezes menor, porque ela é tudo 100 vezes menor. Pessoal, presta atenção. Eu falei para ser do mesmo material, tem a mesma densidade. Eu vou usar D, que é mais popular. Olha lá, os dois têm a mesma densidade, porque se é ferro, a densidade é a mesma. Só que densidade é massa por volume, certo? Se eles têm a mesma densidade, ó, a mesma densidade é constante, eu tenho que o volume é o que é? Ó, passa o volume para lá, é massa, ou melhor, a massa que eu quero aqui, ó, a massa vai ser a densidade vezes o volume. A densidade é uma constante, então a massa é proporcional ao volume, certo? E quando se reduz numa escala de 1 para 100, o volume divide por 100 numa dimensão, divide por 100 noutra dimensão, que foi o que eu fiz na área, só que também divide por 100 a altura. Então, dividir por 100 3 vezes. Então, por exemplo, se eu pegar um cubo aqui, ó, só para vocês entenderem, se eu pegar um cubo aqui, ó, o cubo é A por A por A. Quando eu for reduzir de 1 para 100, esta aresta vai dividir por 100, esta aresta vai dividir por 100, esta aresta vai dividir por 100. O volume vai dividir por 100 ao cubo. Então, na realidade, o que acontece? Se o volume reduz 100 ao cubo e o volume é diretamente proporcional à massa, a massa também, ó, a massa do modelo vai ser a massa da torre dividido por 100 ao cubo, certo? Agora eu vou cortar aqui, ó, área da torre com área da torre, massa da torre com massa da torre. Então a pressão da torre pela pressão do modelo, que é o que pede a questão, olha lá, isso é a maneira correta de fazer o exercício, ó. Ficou 1 sobre 100 ao quadrado dividido por 100 ao cubo. Faço a primeira, que é 1 vezes o inverso da segunda, 100 ao cubo dividido por 100 ao quadrado. Pessoal, só cortar aqui, ó, 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100 e 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Corta 2 100, vai dar 100. Então a resposta é 100, ou 10 na 2. Então nós temos aqui que a relação entre as pressões é de 10 na 2, resposta letra C. Tá? Qual é a crítica do exercício? Qual é a crítica do exercício? Pessoal, exercício bem complexo, bem complicado. Eu acho o mais complicado da prova, certo? O aluno que é bom consegue fazer isso aqui. Tá? O cara vai achar difícil? Vai, consegue fazer. Daí pega o aluno que não sabe nada e ele pensa assim, pô, a escala é 1 para 100, eu vou ter que chutar. Se é 1 para 100 é 100 vezes menor. 100 vezes menor é 10 na 2, resposta C. O cara acerta sem saber nada, tá? Acerta por falta de conhecimento, entenderam ou não? A escala 1 para 100, ele vai chutar. Pô, 100, o que eu vou botar? Pô, 100, 10 a 0 é 1, 10 na 1 é 10, 10 ao quadrado é 100. Vou botar a letra C. E o cara acertou, sem conhecimento nenhum. Essa é a crítica da questão, tá? Pessoal, questão de número 4. Nós temos a seguinte situação, ó.
Um mergulhador que fica preso ao explorar uma caverna no oceano, dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostra na figura onde o mergulhador se abrigou. Então vamos fazer a figura aqui, ó. A gente tem uma caverna aqui, ó. E nesta caverna aqui, ó, temos aqui o nível da água e formou um bolsão de ar. Então nós temos o cara aqui dentro, aqui, ó, mergulhador aqui, que está a 50 metros da superfície, ó. 50 metros da superfície. E dá que a pressão atmosférica lá em cima é 1 vezes 10 na 5 Pascal, certo? E aqui tem 30 metros que não vai servir para nada, mas vamos botar aqui 30 metros para ficar completo o nosso exercício. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Então a gente vai fazer o resgate, o mergulhador vai fazer isso, ele vai sair daqui e vai subir até a superfície. Só que ele está com uma determinada pressão devido a esses 50 metros de profundidade. Quanto maior a profundidade na água ou qualquer outro fluido, maior vai ser a pressão, certo? Então nós temos aqui, ó, o gráfico mostra a relação entre o tempo de descompressão recomendado para indivíduos nessa situação e a variação da pressão. Então a gente tem um segundo desenho aqui, que é um gráfico, certo? Esse gráfico aqui está em quilopascal e eu tenho uma curva aqui, ó. Quilopascal, que é a variação de pressão, tá? E aqui eu tenho o tempo de descompressão em minutos, tempo de descompressão em minutos, tá? Considere a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água, que ele chama de ρ aqui, ó, 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Pessoal, o aluno que for esperto resolve de maneira muito rápida esse exercício. Eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou falar como que seria a maneira clássica, certo? Bom, o aluno que é esperto, ele já sabe que quando for água, a gente sabe que a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm. Então, olha só, a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm, certo? Beleza? O que acontece aqui, ó? Eu tenho 50 metros. 50 metros vai ser quanto? 5 atm. Então, esse mergulhador está com 5 atm a mais. Eu tenho que resgatar ele, e essas 5 atm a mais, se eu resgatar ele muito rápido, pode dar problema em órgãos internos, coisa e tal. Então, eu tenho que tomar o cuidado para ter uma descompressão lenta, ou seja, reduzir essas 5 atm de maneira lenta. Em quanto tempo tem que fazer isso, certo? Pessoal, essas 5 atm, também o aluno tem que saber que no sistema internacional o ATM é 10 na 5 newtons por metro quadrado ou pascal. Newton por metro quadrado e pascal é a mesma coisa, tá? Então tem que saber que a ATM é 5 vezes 10 na 5 pascal. Então eu já sei que eu tenho que descomprimir de 5 vezes 10 na 5 pascal. Bom, o que seria a maneira tradicional? Deu esse monte de dados aqui. O aluno faria que a variação de pressão é ρgh. Olha só, ele vai botar os 50 metros, a gravidade 10, e aqui eu vou ter o ρ, eu vou ter a variação de pressão, que vai chegar nesse mesmo valor que eu fiz direto, só com uma regra de 3, tá? Bom, o que acontece? Eu vou ter que entrar no gráfico com a variação de pressão, que é 5 vezes 10 na 5 pascal, e achar o tempo de descompressão. Porém, está em unidades diferentes. Aqui está em quilopascal. E aqui está pascal. Bom, ele nem cobre esses prefixos, tu tem que saber direto que o quilo é 10 na 3. O quilo é 1000. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 vezes 10 na 2 vezes 10 na 3 pascal. Olha, na aula de matemática a gente vem conversando direto a questão da potenciação, né?
Ah, conserva a base sobre expoente. Por que tu não faz o contrário? Tu pode fazer o contrário. 10 na 5 é 10 na 3 vezes 10 na 2, porque 3 mais 2 dá 5. Por que eu separei essa potência de 10? Para mim ter o quilo. 10 na 3 é o quilo. Para mim ter o quilopascal. Ó. Quilopascal. Então vai dar 5 vezes 10 na 2, quilopascal. Beleza? Que nada mais é do que 500 quilopascal. 500 quilopascal. Bom, esse 500 quilopascal, vou entrar no gráfico. Procurando 500, daí vocês olhem na prova, ó, procurando 500, vai estar aqui mais ou menos, 500. Eu vou ir até o gráfico e eu vou tirar o tempo em minutos. Olhando no gráfico no 500, né, ele sai lá nos 60 minutos. Então eu necessito de 60 minutos para descomprimir esse mergulhador. E 60 minutos, a resposta é a letra C, ó. Preciso de 60 minutos, eu tirei isto do gráfico, tá? E 60 minutos é a letra C de Canadá, certo? Vamos para a questão número 5. Vamos para a questão de número 5. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é de 26 a 28, bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Então ele está falando aqui de peixe de aquário, tá? O peixe de aquário tem uma faixa de temperatura, que ele me fala no exercício que seria ideal de 26 graus até 28 graus Celsius. Ó, a temperatura entre 26 e 28 graus Celsius, tá? Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média desejada, utiliza-se um dispositivo de aquecimento com termostato. Então o que acontece? A gente tem que ter uma determinada temperatura dentro do aquário para o peixe. Só que essa temperatura pode baixar. Então o que tu faz? Tu tem o aquecedor lá. O aquecedor vai ser ligado pelo termostato, o termostato vai ficar nessa faixa de temperatura aqui, tá? Então nós temos aqui que vai ter um aquecimento. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, então o volume do aquário, 50 litros, tá? Pode utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Pessoal, a potência é de 50 watts. Quanto maior a potência, maior vai ser o aquecimento, certo? Um chuveiro elétrico aqui no sul a gente usa de 5.400 watts aqui em Rio Grande. O pessoal de Pelotas aí tem de 6.800 watts, 7.800 watts. Então, tu vê na faixa dos 6.000, 5.000, aqui, claro, não vão ferver a água do peixe, né? Então, aqui é um aquecimento de 50 watts, bem fraquinho. Utilizado para suprir a taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilizado para a água o calor específico de 4 kJ por quilograma Kelvin, tá? Já apareceu nas questões anteriores, eu não comentei, tá? A nomenclatura das unidades do Enem, eles usam muito assim, ó, 4 kJ, quilograma na menos 1, Kelvin na menos 1. Pessoal, elevar na menos 1, tu baixa. Lembra da aula de potenciação, né? Tu baixa e troca o sinal. Quilograma, baixando para a divisão aqui, fica um positivo que não precisa aparecer. E a densidade da água é de 1 kg por litro. Ó. 1 kg vezes litro na menos 1, tá? 1 kg por litro. Se um sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, pessoal, olha só, o ΔT, o tempo, 1 hora, eu vou deixar desligado 1 hora o aquecedor. Qual o valor mais próximo para a redução de temperatura? Então, o aquecedor é para aumentar a temperatura. Se eu desligo, a temperatura vai começar a baixar. 1 hora desligado, quanto mais tempo eu deixar desligado, mais a temperatura vem baixando. E quer saber qual é a variação de temperatura, qual é o valor mais próximo para a redução de temperatura da água no aquário, tá? Pessoal, a gente está diante aqui de umas questões mais clássicas da prova do Enem, tá? Na física sempre cai, a fórmula que mais cai é essa aqui, ó. Potência é energia sobre tempo, tá? Vou botar tempo aqui porque a gente vai ter temperatura também. Pessoal, esta é a fórmula mais presente nas provas do Enem, tem todas, certo?
Tranquilos? E ela que a gente vai aplicar. Porém, a energia que eu tenho é uma energia térmica. E a energia térmica, que é o calor, eu tenho dois tipos. Quando muda a temperatura e quando muda de estado físico. A água não vai ferver, não vai congelar, não tem troca de estado físico, eu tenho mudança de temperatura. Então o calor que vai aparecer aqui, ó, potência calor por tempo. Esse calor é o Q-macete. Ó, Q-macete, tá? Então o que acontece? Aqui embaixo é tempo, ó, tempo, e aqui em cima é variação de temperatura, para mim não me atrapalhar que eu estou usando a mesma nomenclatura, certo? Vamos começar a executar o exercício e a gente vai já achar algumas dificuldades. A potência que eu vou usar é de 50 watts, olha lá, a potência é de 50, certo? A massa que eu vou usar, é em gramas, é em quilos. Pessoal, exercício que envolve a parte térmica, o calor específico que vai me dizer, tá? Aqui o calor específico está em quilojoule, o quilo é 10 na 3, que a gente já sabe, ou 1000, então é 4.000 joules, certo? Por quilograma e Kelvin. Então, está me dizendo que a massa eu posso entrar em quilos, eu tenho um volume de água, com a densidade eu acho a massa, tá? Mas água não vai precisar fazer cálculo, que água é direto, que eu já vou mostrar para vocês. Então, a massa em quilograma e a variação de temperatura eu vou achar em Kelvin, beleza? Então, o que acontece? 50 litros de água é 50 quilos de água. Pessoal, a água é 1 para 1. Cada volume de água é 1 quilo. Se eu pegar uma garrafa PET de 2 litros, eu tenho 2 quilos. Se eu pegar uma caixa d'água de 1000 litros, eu tenho 1000 quilos. Tá? Eu faço direto. Como é 50 litros, é 50 quilos. Eu posso usar em quilos? Posso. Está aqui, ó, o calor específico, posso usar em quilos. Certo? Então, a massa vai ser 50 quilos. O calor específico é 4.000, porque é 4K, quilojoule. Joule é a unidade de potência, desculpa, de energia no sistema internacional. Então, eu vou ter aqui 4.000, e aqui eu vou ter a variação de temperatura, que é o que eu quero saber. Sobre o tempo, e aqui tem que tomar cuidado. 1 hora significa o quê? 1 hora significa 3.600 segundos. Ó, tem que estar no sistema internacional, porque eu estou em joule. 3.600 segundos. Então, eu vou botar 3.600 segundos e eu vou achar a variação de temperatura, importante, em Kelvin, certo? Cortando 50 de um lado e 50 do outro, cortando 2 zeros daqui também me ajuda. Passa esse 36 para cá, ó. 36 é igual a 40 ΔT. Esse ΔT é igual a 36 dividido por 40. Pessoal, 36 por 4 daria 9, mas é 44 vezes 10. 36 por 4, 9. Divide por 10, 0,9. 0,9 Kelvin. Pessoal, aqui tem que tomar um cuidado, tá? Aqui tem que tomar um cuidado. Eu achei a variação de temperatura em Kelvin, que é 0,9. Só que ele quer a variação de temperatura em graus Celsius, tá? Aqui tome muito cuidado. Tem aluno que vai converter a temperatura em Kelvin em Celsius. Não é isso, porque é variação. A variação de temperatura em Celsius e a variação da temperatura em Kelvin é exatamente a mesma, tá? Quando a gente vê as formulazinhas, vão ser divididas por 5, ó, mas é dos dois lados, ó. Então, a variação em Celsius e a variação em Kelvin é a mesma. Se é 0,9 Kelvin a variação da temperatura em Kelvin, a variação de temperatura em Celsius também é 0,9 graus Celsius, que é a alternativa letra C. Pessoal, exercício de número 6. Exercício número 6. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximos à fonte de calor, como fogão e aquecedores. Tá? Então, quando a gente compra um refrigerador, que a popular geladeira, tá? Não se deve colocar no lado do fogão, por exemplo, tá? Ou em local onde incida diretamente a luz solar. Por que isso vai acontecer? Porque o fogão vai aquecer a geladeira, a parede da geladeira. Claro que tem um isolante térmico ali, que é lã de vidro, entre aquela parte metálica e o gabinete lá de dentro, tá? Mas a luz solar também vai aquecer, certo? A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Então ele está me dizendo, se eu pegar o refrigerador, vamos fazer um desenho do refrigerador aqui, ó,
e eu instalar ele próximo de uma fonte quente, um fogão, por exemplo, certo? O que pode acontecer aqui se eu instalar perto de um fogão? Tá? Vai ter calor entrando e aumenta o consumo do meu refrigerador. O não atendimento dessa recomendação aumenta o consumo de energia, por quê? Tá? Pessoal, o importante é a gente entender como que o refrigerador funciona, tá? Então eu vou explicar aqui rapidamente como que o refrigerador funciona. Ele expele calor. Tá, não, vê como funciona as peças do refrigerador, tá? Então nós temos aqui, ó, o compressor, lá atrás a gente tem o compressor, o nome já está dizendo compressor, ele vai comprimir. Pessoal, não se comprime líquido, nós só comprimimos vapor. Então tu já sabe que vai entrar vapor aqui e vai sair vapor do outro lado. Funciona como se fosse um coração, né? Ele vai lá e bombeia o fluido que está dentro da tubulação, certo? Vai passar por um condensador, Pessoal, condensador, o nome já diz, o que é condensar? É passar de vapor para líquido, certo? E quando ele sair líquido vai ter uma válvula de expansão. Por quê? Porque a gente vai ter uma transformação adiabática. A tubulação que tem lá atrás do refrigerador, que é o condensador, aquela grade preta, que é quente, é a mesma tubulação que vai estar fria lá dentro do evaporador, que a gente chama de congelador. Tá? Por que sai quente e fica frio aqui? Ó? Porque eu tenho uma válvula de expansão, uma transformação adiabática, que quando aumenta o volume bruscamente, ó, quando aumenta o volume, baixa a temperatura. Então com a válvula de expansão, o que acontece? Entra o líquido aqui e vai ter que sair vapor. Bom, como é que vai funcionar isso? Eu coloquei um alimento lá dentro e eu quero baixar a temperatura desse alimento. Esse alimento, para baixar a temperatura, ele tem que perder calor. Como eu tenho diferença de temperatura entre o alimento e o meu evaporador, que é o popular congelador, tá? O calor vai dar maior para menor temperatura, eu perco o calor e eu aqueço o fluido para fazer a evaporação. Por isso que é chamado de evaporador. Ó, evaporador. Recebe esse calor, vai o vapor, ele é comprimido, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a temperatura aqui. E ele entra aqui aquecido como vapor e aqui ele perde o calor, ele tem que perder o calor para voltar a ser líquido de novo, certo? Tá? Então o que acontece? Eu não posso ter uma fonte quente aqui, porque esse calor tem que sair da maior temperatura para menor, então o ambiente tem que estar com uma temperatura menor. E quanto mais diferença de temperatura tiver aqui, mais calor vai sair, melhor é para o meu refrigerador, certo? E daí nós temos uma questão aqui polêmica, porque tem duas respostas corretas. Observe a seguinte, alternativa A, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Pessoal, se eu botar aqui, ó, tá saindo calor para o ambiente, se eu encostar aqui um fogão, o forno do fogão, o que acontece? Esse fluxo de calor, quem conhece o conteúdo, qual é a forma do fluxo de calor? Condutividade térmica vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Então vai me diminuir a variação de temperatura, por quê? Porque vai estar uma temperatura mais alta no ambiente aqui e o meu fluxo de calor vai reduzir. Então a alternativa A, o aluno poderia pensar em alternativa correta e não é a resposta do gabarito oficial, tá? Bom, AB, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente? Não, não vai diminuir mais rapidamente, tá? Agora, o fluxo de calor promove significativa elevação de temperatura no interior do refrigerador? Não, não vai aumentar a temperatura. Só que o compressor vai ter que trabalhar mais, por quê? Porque ele está tirando menos calor aqui, ele vai ter que fazer mais voltas aqui para poder tirar o calor do alimento lá de dentro. E daí encaixa a alternativa D também, que eu vou dizer agora para vocês. O que acontece? A liquefação, que seria a condensação aqui, ó, no condensador, a liquefação da substância refrigerante no condensador, né, exige mais trabalho do compressor. Então, para entrar vapor e sair líquido lá, se não tem grande diferença de temperatura aqui, porque eu botei uma fonte de aquecimento, um fogão, ou perto da janela pegando sol, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse compressor aqui,
ele vai ter que funcionar mais. Funcionar mais para quê? Para fazer o fluido, fazer as voltas, tirar e largar o calor aqui. Então isso está me aumentando o consumo. Por isso que eles devem ter dado a resposta como letra D, tá? Porque a pergunta, as duas estão corretas, A e D. Mas a pergunta, por que aumenta o consumo? Porque o compressor funciona mais. E na alternativa D diz que para liquefação da substância refrigerante no condensador, exige mais trabalho do compressor. Se o compressor trabalha mais, ele está acoplado no motor elétrico, a gente vai ter mais consumo de energia elétrica, certo? Então, resposta A e D, tá? Ambas estão corretas. O gabarito oficial da letra D. Gabarito oficial, tá? Mas ele vai reduzir o fluxo de calor se eu não tiver uma variação de temperatura boa aqui na 6, certo? Questão de número 7. Questão de número 7. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar, obtido com um prisma, e colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou o aumento da temperatura maior do que uma determinada faixa de frequência. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele vai colocar um prisma. Nós vamos estudar na física quando a luz solar, a luz branca, né? A luz branca, aqui botou luz solar, a luz solar, né? Ela atinge um prisma, tá? A gente tem a dispersão da luz, ou seja, a separação das cores, tá? Então aqui separou as cores aqui, tá? No vermelho, até o violeta, é vermelho, é alaranjado, é amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então aqui a gente tem diversas cores, tá? Até chegar no violeta, tá? Violeta. O aluno na prova já tem que saber, ó, que a maior frequência é o violeta. A frequência é maior para o lado do violeta. Por isso que nas ondas eletromagnéticas o nome já é dado através das cores, né? Uma frequência maior que o violeta, aqui eu tenho ultra, acima, né? Ultravioleta. E uma frequência abaixo do vermelho, eu tenho o infravermelho, tá? Agora vai começar o problema. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura, que está desenhada aqui. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial. Então ele botou aqui 5 potinhos, vamos botar aqui, ó, potinho A, potinho B, potinho C, potinho D e potinho E, tá? Tudo do mesmo tamanho, com água ali dentro, tá? Então ele fez isso, ó, nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por material isolantes térmicos, justamente para não ter troca de calor entre um e outro, né? E refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E. Tem os 5 potinhos aí. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco, tá? A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra um aumento de temperatura e afere que em cada recipiente, em qual dos recipientes a água terá maior temperatura no final do experimento. Daí o cara olha assim e fala assim, o que tem a ver a luz com a temperatura, tá? Então um potinho pegou o vermelho, outro pegou o azul, outro pegou o violeta, e a gente observa pelo desenho que o potinho A e o potinho E estão mais extremos, tá? Então eu vou imaginar que o potinho A não pegou nada, mas antes do vermelho ele vai pegar quem? O infravermelho. E o último potinho pegaria o ultravioleta. Ah, mas não dá para ver direito. Não, mas ele pegou o violeta e pegou o vermelho. Mas qual que aquece mais? Eu não tenho referência.
Agora, no momento que eu penso nessas radiações aqui, infravermelho e ultravioleta, eu vou lembrar que o infravermelho é onda de calor, tá? É calor, tá? Nós, seres humanos, nós emitimos infravermelho. Nós, seres humanos, nós emitimos infravermelho. Não é a primeira vez que cai isso na prova do Enem, tá? Já caiu uma questão que o cara tem que saber isso. Nós, seres humanos, emitimos infravermelho. Por isso que no inverno, quando a gente vai para um local que tem muita gente, né, acontece aqui na sala, né, que eu estou torcendo que acabe esses calores que estão tendo, que o ar-condicionado não está dando conta aqui. Vocês são bastante, então o ambiente fica aquecido. Por quê? Porque tem gente. Mas o que tem a ver com gente? O calor humano que nós chamamos é o que? É o infravermelho. Tá? Então emite o infravermelho. Eu gosto de fazer um desenhozinho assim, ó. O ser humano emite infravermelho e o Sol emite principalmente ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta em excesso é prejudicial à saúde. Eu sempre apelido os ultravioletas de raios ultraviolentos, já para a gente poder gravar isso aí, tá? Então vai ter um aquecimento mais para o lado do vermelho. Tá? Então o último potinho aqui, ó, quanto mais para a esquerda aqui, mais vai aquecer. Então a resposta seria a alternativa letra A, que é a mesmo. Tá? Questão de número 8. Nós temos aqui uma questão com uma tirinha, que é clássica da prova do Enem, de aparecer essas questões com tira. Tiras são historinhas curtas, né? Que tem uma sequência de quadrinhos ali que a gente vai dar uma olhada. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Daí a gente vai verificar aqui que tem provavelmente o dono do gato aqui, que é o Garf, né? E ele está paradinho aqui, né? De calça, e veio o Garf aqui e se esfrega, né? Nas calças do dono. Então eu vou botar um esboço de um gatinho aqui, ó. Tá? E o gatinho está se esfregando. Olha só, o gatinho está se esfregando de um lado para o outro aqui, para um lado para o outro. O que está acontecendo no momento que o gato está se esfregando nas calças do dono? Eu tenho aqui um atrito entre os dois. E um dos processos de eletrização é o processo de eletrização através do atrito. O que é necessário para se ter eletrização por atrito? Dois corpos de materiais diferentes, ó, materiais diferentes, tá? Então eu tenho aqui o pelo do gato e eu tenho o jeans ali das calças, por exemplo, certo? Bom, o que acontece quando eu tenho um processo de eletrização por atrito? O corpo A se atrita ao corpo B. Sai elétrons de um corpo para o outro, que geralmente eu não sei de quem para quem, só através de uma tabela triboelétrica, mas sai elétrons de um para o outro. Aquele corpo que recebe elétrons, ele fica carregado negativamente. Em compensação, o corpo que perdeu elétrons, ele fica com falta de elétrons, fica carregado positivamente, com o mesmo valor de carga. Então, quando esse gato se esfrega nas calças do dono, provavelmente ele vai sair eletrizado com uma carga, ou positiva ou negativa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imaginar que ele saiu carregado positivamente, tá? Pode ser negativamente? Pode. Vou botar positivamente. Pessoal, se todo o pelo ficou positivo, nós sabemos também que cargas opostas se atraem, mas cargas de mesmos sinais se repelem. Então, imagina o pelo tudo com a mesma carga, o pelo vai tentar se repelir um pelo do outro, porque eles estão com a mesma carga. Consequentemente, o gato vai ficar todo arrepiado, tá? Isso acontece também se o cara vai se pentear muito, começa a tritar e os cabelos começam a ficar eletrizados e vai começar os cabelos querer se repelir um do outro e começa a arrepiar, certo? E ele sai reclamando, né? Eu odeio eletricidade estática. Por quê? Porque ficou todo arrepiado, certo? Bom, já comentamos o que aconteceu, agora a gente vai procurar nas alternativas. A primeira diz que tem troca de átomos. Pessoal, é troca de átomos? Não, são elétrons, né? Então já está fora A. A B, diminui o número de prótons nos pelos do gato. Pessoal, quem se movimenta são os elétrons. Os prótons estão presos dentro do núcleo.
E o núcleo tem forças nucleares muito fortes, não se mexe nos prótons, né? E sim tem um movimento de elétrons. Criação de novas partículas elétricas pelo pelo dos gatos. Em aula eu falei para vocês, carga elétrica não nasce, carga elétrica não morre. Então como que vai ter criação de novas cargas? Está fora também. D, movimentação de elétrons entre as calças e o pelo do gato. Pode ter passado elétrons da calça para o pelo do gato? Pode. Tá? Só que no meu desenho, em vez de ficar positivo, ficaria o gato todo negativo, mas o fenômeno seria o mesmo, tá? Então a resposta, letra D de Dinamarca, tá? Então passou elétrons das calças para o gato ficou todo negativo e ficou se repelindo, tá? Questão de número 9. Questão de número 9. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Então, os antigos, dia de temporal, mandavam tapar os espelhos, não pegar talheres metálicos, né? Mas, na realidade, a gente sabe que os raios caem aonde? Nas maiores pontas, nos pontos mais altos. Por isso que nós botamos, de propósito, pontas bem altas, que são os para-raios, tá? Então nós temos assim, mas de fato, se houver uma tempestade como raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Por que é bom evitar ambientes abertos? Porque senão o cara está ali num ambiente aberto, tu é a ponta maior. E os raios vão cair nas pontas, que é o que nós chamamos de poder das pontas, quando a gente vê a matéria. Um bom abrigo para proteção é o interior do automóvel, desde que que não seja conversível. Então, tu vai te proteger aonde? Dentro do automóvel. Pessoal, por que não pode ser conversível? Se ele é conversível, continua a tua cabeça sendo os pontos ali dentro do carro. Então, ele é uma carcaça fechada. Ele é um condutor, olha só, condutor fechado, certo? Então, aqui é um bom lugar para te proteger. Por quê? Porque a gente viu... Como? O conceito da gaiola de Faraday. Isso. Nós vimos o que é? Nós vimos que num condutor, né, em equilíbrio eletrostático, eu tenho o campo elétrico igual a zero e a diferença de potencial, o potencial é constante. Se o potencial é constante, a diferença de potencial é zero. Eu só recebo o choque elétrico se eu tenho diferença de potencial. Se eu agarrar os dois fios ao mesmo tempo na tomada, eu levo um choque, porque aqui em Rio Grande eu vou ter uma diferença de potencial de 127 volts, em Pelotas eu vou ter uma diferença de potencial de 220 volts, tá? Então não tem diferença de potencial, tá? Isso nós chamamos de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática, tá? A gente está com uma certa segurança lá, porque não tem essa diferença de potencial, certo? Bom, daí diz assim, ó, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Isolamento elétrico dos pneus. Pessoal, os pneus são de borracha e são isolantes. Mas isso não é um fato favorável, né? Por quê? Porque se cai o raio, eu vou ter cargas elétricas na carcaça do condutor. E para descarregar isso, tem que ter a ligação com a terra. E os pneus sendo de borracha, evita essa ligação com a terra. Então os pneus são prejudiciais, vamos dizer assim, tá? O efeito de para-raio da antena, tá? Não, a antena ela não está ligada à terra. Seria um para-raio se eu tivesse uma antena e ela tivesse ligado à terra. Daí sim, daí o raio, em vez de cair no carro, cairia na antena e levaria para a terra. Mas a antena não está ligada no chão, né? O carro anda, né? Tá? Agora, a blindagem pela carcaça metálica, sim, ó. Eu tenho a blindagem eletrostática aqui, a resposta seria letra C. A D, escoamento de água pela lataria, que não tem nada a ver, e o aterramento pelo fio terra da bateria. Pessoal, o negativo da bateria é ligar na carcaça do carro. Então, toda do meu circuito elétrico, mas ele não está ligado na terra. Então, a carcaça toda é a parte negativa do meu automóvel e eu tenho a parte positiva do terminal positivo da bateria, tá? Questão de número 10. Questão de número 10.
Nós temos aqui, ó, um estudante tem uma fonte de tensão de corrente contínua que opera numa tensão de 12 volts. Pessoal, uma fonte de tensão de 12 volts pode ser uma bateria, tá? Tranquilos? Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 para construir um divisor de tensão. Pessoal, ele tem uma fonte de 12 volts, tá? Só que ele quer ligar equipamentos com tensão menor. Se ele ligar esses equipamentos, tu vai queimar, certo? Tu vai queimar. Então, o que acontece aqui, ó? A gente teve uns problemas técnicos com o nosso microfone e quarta-feira a Ju me falou e eu saí para procurar uma solução, tá? Só que o microfone funciona com 1,5 volts e não, comercialmente não tem fonte de 1,5 volts, tá? Geralmente pode ter de 3 volts, 9 volts, 12 volts por causa das câmeras de segurança, isso aí tu encontra com facilidade. Se eu ligar uma de 3 volts no microfone aqui do curso, eu queimo o microfone do curso, lógico que eu não comprei, tá? Então ele está me dizendo que tem uma fonte de 12 e tem equipamentos com tensão menor. Então o que ele fez aqui, ó? Tem o desenho aqui, a fonte dele, ó, terminal positivo é o maior e o terminal negativo é o menor, certo? Então aqui eu tenho uma tensão de 12 volts entre os terminais, que é chamado de A e de E, certo? Entre A e E eu tenho os 12 volts. Daí ele resolve botar resistores iguais de 100 ohm e ele colocou 4 resistores, ó, 1, 2, 3, 4 resistores. Pessoal, como os 4 resistores são iguais, ele dividiu os 12 volts em 4 tensões iguais. 12 dividido por 4, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3 volts. Então, em cada resistor aqui, eu tenho 3 volts. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui, tá? Isso é chamado de divisor de tensão, A, B, C, D e E. Por quê que é um divisor de tensão? Se eu tenho um equipamento de 3 volts, eu posso ligar ele aqui, 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 aqui e não tem problema nenhum. Se eu tiver um equipamento de 6 volts, eu pego 2, ó. 6 volts, posso ligar aqui 6 volts, posso ligar aqui 6 volts. Se eu tenho um de 9, eu posso ligar aqui, por exemplo, ou aqui, pegando 3 dessas partes, de 3 vai me dar 9 volts. E se eu tiver de 12, eu pego nos extremos, eu tenho 12 volts. Assim que funciona o divisor de tensão, tá? Então nós temos aqui, ó, obtém-se o divisor associado aos resistores, como exibido na figura. O aparelho pode ser ligado nos terminais A, B, C, D e E. Já expliquei isso, dependendo da tensão específica. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts. Olha só, a fonte é de 12 volts. Ele tem um equipamento que funciona com 9 volts. Se ligar direto na fonte, queima. Ou seja, se eu pegar esse equipamento de 9 e ligar entre A e E, queimou, certo? Tá? E tem resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Pessoal, se eu ligar ele certo, ele tem 9 volts. Aqui eu vou aplicar o UKRI, que é a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. A tensão de 9 volts, a resistência é 10K. K é 10 na 3, pessoal, que é 1000. Então eu vou ter 10 vezes 10 na 3 vezes a corrente. A corrente vai ser 9 dividido por 10 vezes 10 na 3, tá? Eu não vou desmanchar aquele 10 na 3, porque ele vai virar 10 na menos 3. E 10 na menos 3 é o prefixo mili. E nas alternativas eu tenho mili. Então a corrente vai ser 9 dividido por 10 vai dar 0,9. Esse 10 na 3 sobe e troca o sinal do expoente, menos 3 ampere. Ou seja, a corrente é 0,9 miliampere. Pessoal, ligando o equipamento dele na tensão certa de 9 volts, vai ter 0,9 ampere. Ah, se ligar em 12, queima, porque a corrente vai ser maior do que isso, tá? Sendo 0,9 volts, eu estou entre duas alternativas, entre a D e a E. Ó, no momento que eu sei essa corrente, pode ser D ou alternativa E. Vamos ver o que acontece. Pessoal, olha só, a D diz que eu vou ligar entre B e E. Entre B e E,
Ó, entre B e E, se eu ligar o equipamento, eu tenho 3, 6, 9 volts. Serve. Ó, essa serve, ó. 0,9 ampere e ligar entre B e E serve. E por que que a alternativa E é falsa? A E diz que eu vou ligar entre A e E. Se eu ligar nos extremos entre A e E, aqui eu vou ter entre A e E 12 volts. E daí a alternativa E não me serve, então resposta D de Dinamarca. Beleza? 11. Diz o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias de uso. Tá? Então, deixou o carro parado, 5 dias depois não tem mais bateria. Tá? Então, a bateria descarrega num tempo de 5 dias. Tá? Daí diz assim, ó, no início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com o total de sua carga nominal, que é 60 ampere-hora. 60 ampere-hora. Quando a gente tiver essa parte da matéria, eu vou explicar para vocês. Quando a gente compra uma bateria, todas são de 12 volts para o automóvel. Só que quanto mais ampere-hora, maior é a carga, certo? Eu uso pilha recarregável aqui no microfone. E esta pilha recarregável, tá? Claro que vai ser mais cara quanto maior é a carga dela. Aqui eu uso pilhas aqui, porque é um preço razoável, de 2.700 mAh, tá? Então, se eu pegasse uma de 5.000 mAh, seria mais caro, mas eu iria carregar ela menos vezes, porque ela ia me durar mais. Então, aqui eu tenho uma bateria, tá? Eu tenho uma bateria de 60 ampere-hora, quando a bateria está funcionando, e se deixar o carro parado 5 dias, esgota toda a minha carga. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Eu vou ligar um amperímetro, tá? O aluno tem que saber que o amperímetro é ligado em série. Olha como eu vou escrever série. Série, certo? Bom, série tem aquele I ali, I de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica. Então, uma ligação em série, a corrente é a mesma, tá? Então, o amperímetro serve para medir corrente elétrica. De que maneira que eu vou ligar o amperímetro? De tal maneira que a corrente que passe nele é a mesma que passa no dispositivo. E se a corrente é a mesma, a ligação é em série. O aluno tem que saber disso, tá? Cai bastante na prova do Enem. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado, né? Ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, em todas as alternativas, são desenhos, né? Tem assim, ó, o circuito do veículo, ó, circuito do veículo, certo? Circuito do veículo, tá? Esse circuito do veículo, claro que ele está ligado, na bateria do veículo, tá? Olha só, ele está ligado lá na bateria do veículo. E essa bateria que está descarregando, certo? Bom, para mim ver, eu tenho que ligar o amperímetro em série. Só em saber que o amperímetro é ligado em série, ó, vou botar o amperímetro em série aqui, ó. Só em saber que o amperímetro aqui é um amperímetro digital, tá? A simbologia é esse azinho aqui, ó. Aqui eu tenho o amperímetro. Amperímetro tem que ser ligado em série. Só em saber que a ligação é em série, a A está descartada. Então, das alternativas aqui, A, B, C, D e E, a A está descartada. Por quê? Porque o amperímetro está ligado em paralelo. Ele está abraçado na bateria, está ligado em paralelo, a A está fora. A B está em série. A C está em paralelo, está ligado nos bornes da bateria, a C está fora. Então, a C está fora. A D está em série, pode ser a resposta. E a E está ligado em paralelo, tanto com a bateria como no circuito do veículo. Então, a E está fora. Então, só pode ser B ou D, pelo fato de eu saber que a ligação do amperímetro é em série. Para isso, eu vou ter que calcular a corrente que está passando nesse amperímetro, certo? Como que eu vou fazer o cálculo da corrente? Pessoal, a formulazinha é o kit. Por que eu vou usar o kit? Porque eu quero a corrente e eu tenho carga. Tá? A relação que existe corrente elétrica e carga, essa formulazinha é o kit. Tá? Bom, o que acontece? A carga é 60 ampere-hora.
e aqui eu vou tirar a corrente. Qual é o tempo? Olha só, se o cara botar 5 aqui, 60 por 5 dá 12. Vai dar a alternativa letra D, certo? Que não é a correta. Por quê? Porque é ampere hora. E aqui está dias. Cada dia tem 24 horas. Então, o tempo vai ser 5 vezes 24. Então, eu vou ter 5 vezes 24. A minha corrente vai ser 60 dividido por 5 dividido por 25. Pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Olha só. 24 horas. 24. Botei 25 é 24 horas, tá? 24, botei 25 é 24, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Pessoal, quando eu divido o número por 5, eu dobro ele, que seria 120, e coloco uma vírgula. Então é 12. 60 por 5 vai dar 12. 12 dividido por 24, eu sei que 12 é a metade de 24. Então, a corrente é 0,5 ampere. A alternativa B mostra que o amperímetro tem a corrente de 0,5 ampere. Então, a alternativa é letra B de Brasil. Tá? Questão de número 12. Questão de número 12, certo? Nós temos aqui, em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. Então ele fala das usinas geradoras, de uma hidrelétrica, por exemplo, tem a queda d'água, a água passa pela turbina, a turbina gira e essa turbina está acoplada ao gerador. O gerador transforma energia mecânica em energia elétrica, tá? E fala aqui nas termoelétricas também, né, que passa o vapor, termoelétrica, a usina nuclear, passa o vapor de água na turbina e essa turbina está acoplada ao gerador e faz o gerador girar, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Vamos fazer um esboço aqui do gerador. Olha só, eu tenho o gerador tem um eixo, nesse eixo aqui nós temos uma turbina e nesta turbina aqui, quando passa dessa turbina aqui, ó, passa nessa turbina aqui água, no caso das hidrelétricas, ou vapor de água, nos casos das termoelétricas, termonucleares, tá? Pode ser o vento numa eólica, gira a turbina, e essa turbina está acoplado ao gerador, beleza? Tá, isso é o que está escrito. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobina produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Bom, ele está me explicando aqui a indução eletromagnética, tá? Os geradores vão ter polos, né? Polo norte, polo sul, eu vou ter um campo magnético, certo? Se a espira que está presa no eixo, ó, aqui eu vou ter as espiras presas no eixo, se ela tivesse paradinha aqui, tem campo, mas não tem variação de fluxo. Tá? O fluxo representa o número de linhas que passa dentro da espira. Agora, no momento que isso aqui girar aqui dentro, eu vou ter uma variação de fluxo, que cria uma tensão, que ele fala aqui. Essa tensão é a força eletromotriz. Quando varia o fluxo, surge a força eletromotriz induzida, que é uma tensão. São os volts. Esta força eletromotriz induzida tem que ter variação de fluxo no passar do tempo. Isto aqui é a lei de Faraday, da indução eletromagnética, tá? Então está cobrando do aluno saber a lei de Faraday, certo? Então nós temos uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Pessoal, o que é diferença de potencial? Diferença de potencial é tensão. Tensão é força eletromotriz. Então ele percebeu que houve um aumento na diferença de potencial, um aumento na força eletromotriz induzida, certo? Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta do aumento de quê? O que aumentou? O que aumentou para aumentar essa tensão? Pessoal, pela fórmula aqui, tu vês, para aumentar a força eletromotriz induzida, tem que aumentar a variação de fluxo ou
baixar o tempo que ocorre o fenômeno. O que é baixar o tempo? Diminuir o tempo? É a turbina girar mais rápido. A turbina gira mais rápido, ó, diminui o tempo, aumenta a força eletromotriz induzida, tá? Vamos na alternativa A. Olha só, resulta no aumento do intervalo de tempo. Pessoal, aumento de tempo diminui a tensão. Não é, A está fora, tá? A B, no aumento de fluxo magnético através da bobina, por meio do aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Pessoal, na realidade não é só o aumento de fluxo que faz ter a força eletromotriz, a redução também. Variação não significa aumentar. Quando aparece variação de velocidade na aceleração, não é só aumento de velocidade que vale para a aceleração, a redução também, tá? Então, a B não é. A C, a intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. E está dizendo que está aumentando o campo magnético dos polos aqui. Não é. E outra coisa, aumentar o campo. Não adianta. Eu posso ter um campo gigante, eu tenho que ter variação desse campo para ter variação do fluxo. Não adianta ter um fluxo forte magnético. Eu tenho que ter a variação de fluxo para ter a tensão. Quando a gente vê a lei de Faraday, eu tenho que movimentar o ímã para ter variação de fluxo. Não basta estar o ímã perto da bobina. Tá, eu vou falar sobre lanterna de indução, que é uma lanterninha que o cara usa e quando a pilha está fraca a gente sacode. Lá dentro tem um ímã que se movimenta. Então tu tem que movimentar ele. Tá? O ímã já está lá dentro, o campo está lá na bobina, mas não adianta nada. Eu tenho que movimentar ele para dar a variação do fluxo, certo? E a D diz que a rapidez com que o fluxo magnético varia através da bobina por meio de um aumento na velocidade angular. Pessoal, o que é velocidade angular? Velocidade angular é velocidade de giro. Então isso aqui está girando a turbina, tá? Com ômega. Se eu aumentar o ômega, que é a velocidade angular, então imagina a turbina girando assim, e ela começa a girar mais rápido. O que acontece? As espiras começam a girar mais rápido, ou seja, mais rápido diminui o tempo. Tudo que é mais rápido num tempo menor. Eu vou ter um aumento na força eletromotriz induzida, que é a tensão. Então a resposta é a letra D, de Dinamarca. Beleza? Questão de número 13. Questão de número 13. Nós temos aqui, ó, dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Então, na realidade, nós temos um buraco de 30 metros. Olha só, um buraco aqui de 30 metros. O comprimento, 30 metros, beleza? O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. O pessoal vai ter duas ressonâncias consecutivas. Assim como o tubo sonoro fechado. Pessoal, um buraco é um tubo sonoro fechado, porque tem a entrada e o outro lado está fechado. E todo tubo fechado, ele tem uma onda estacionária que funciona assim, ó. Olha só, termina sempre em nó. Quando é fechado, a onda fica fechada. E aqui fica aberto, que é ventre. Beleza? Tá? Então tem essa situação, que já me fala que é um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Então a frequência que ele me deu, 135 Hz, aconteceu a ressonância aqui. Considerando que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada, a velocidade do som é de 360 metros por segundo, se a profundidade estiver de acordo com um projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância medida? Ele quer saber, ele deu aqui essa frequência, e ele quer saber a próxima frequência. Pessoal, ele quer saber a próxima frequência. Eu vou chamar de frequência N. Frequência N. E esta aqui vai ser a frequência próxima, N mais 2. Como assim N mais 2? Tá? Já vou explicar para vocês, tá? Como é tubo fechado, tá? Eu só tenho os harmônicos ímpares, o 1, o 3, o 5, o 7. Então, se eu calcular aqui qual é o harmônico que está acontecendo aqui, vou supor 37, o próximo é o 39. Ou seja, se lá é o 37, o N, somo mais 2 para ter o próximo ímpar. Tá? O esquema é o seguinte, o esquema é esse.
Bom, vamos ver aqui. O aluno acha difícil essa questão, por quê? Porque tem que dominar tubos sonoros. Nos tubos sonoros, ele tem que saber que o comprimento do tubo é N, que é o número do harmônico, vezes o quarto da onda. Quando é tubo aberto, é a mesma fórmula, só que é o meio da onda. No tubo fechado, é o quarto da onda. Daqui a gente vai tirar o N. O que é o N? O N é o número do harmônico. Harmônico que está acontecendo essa ressonância, certo? Bom, aqui eu tenho a velocidade e tenho a frequência. Vou aplicar V igual lambda F, a fórmula básica da ondulatória. Eu tenho 360, o comprimento de onda, para me botar aqui, vezes a frequência de 135. Aqui entra uma dica importante para a prova do Enem, que é a seguinte, ó, deu 360 por 135. Pessoal, o aluno já sai fazendo esse cálculo. Deixa assim, o número está estranho, tu vai perder tempo fazendo o cálculo. Eu vou trazer para cá, ó, eu vou ter que o comprimento é 30, tá? N sobre 4, eu vou botar esse 4 debaixo do N sobre 4, e o comprimento de onda eu vou copiar daqui, ó, 360 por 135, certo? Olha só, eu vou cortar, pessoal, eu vou cortar esse zero com esse zero, certo? Eu vou simplificar por 3 o 36, porque daí aqui vai dar 1, ó, que vai dar 1, dividir por 3 nesse lado, vou dividir o 36, por 3 vai dar 12, dá N vezes 12 sobre 4 vezes 135. Olha como as coisas vão se ajeitando. Quando eu fizer 12 dividido por 4, vai me dar 3. E esse 135 passa multiplicando 1. Então, eu vou ficar aqui, 135 é igual a 3 vezes N. Lembrando que o N é o número do harmônico. E o próximo é o próximo harmônico ímpar, certo? Daqui eu vou tirar aqui 135 dividido por 3. E a conta fecha, ó, porque 5 com 3 dá 8, 1 dá 9. 135 é divisível por 3. 135 dividido por 3, 4 vezes 3 dá 12, sobra 1, dá 15, dá 5, dá 45. 45. O que é esse N que eu descobri? Pessoal, está acontecendo a ressonância, a primeira ressonância acontece no harmônico 45º harmônico. E ele me pergunta qual é a próxima frequência que vai acontecer. Então vai ser no próximo harmônico. Qual é o próximo harmônico? O 47. O N vai ser 47. Por quê? Porque tubos fechados só tem harmônicos ímpares. E agora eu vou fazer o cálculo contrário, que eu quero saber a frequência. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, L é igual a N vezes 1/4 da onda. O comprimento do tubo é o mesmo. Pessoal, o buraco é o mesmo. Ele está com um aparelho produzindo esse som, que ele está mudando a frequência. Mas o buraco é o mesmo, então é 30 metros. Aqui dá 47, aqui é o lambda e aqui é o 4. Passa esse 4 multiplicando 30, eu vou ficar 120 é igual a 47 lambda, o lambda vai ser 120 dividido por 47. Tem gente que vai se desesperar e fazer essa conta, 120 por 47. Não façam, porque agora eu vou aplicar V igual a lambda F, e daqui eu vou tirar a frequência, que é a resposta. A velocidade do som não muda, porque é no ar, o meio é o mesmo. A velocidade continua sendo os 360. O comprimento de onda deu esse número bruxo aqui, ó, 120 dividido por 47 vezes a frequência. Olha só que coisa legal aqui, ó. Cortei o 0 e o 0, tá? Vou dividir por 12, vai sumir o 12 e lá vai dar 3. Olha lá. Divide por 12 dá 3, divide por 12 desaparece. F sobre 47. O 47 passa multiplicando o 3. 47 vezes 3, a frequência vai ser 7 vezes 3 dá 21, vai 2, 12, 14, 141 Hz. E 141 Hz tem resposta, que é a letra C de Canadá, tá? Então, como a gente está no início do ano, muitos devem ter se assustado com esse tipo de exercício, porque a gente não viu ainda essa parte de acústica, né? Quando a gente vê os tubos sonoros, vocês vão ver que aplicou a fórmula e acertou. Vai torcer que cai exercício desse tipo, tá? 14 e última questão de hoje, tá? Para a gente fechar a prova de 2020, é isso, né? Então nós temos aqui, ó, questão 14 diz que os fones de ouvidos tradicionais
transmitem a música diretamente para nossos ouvidos, tá? Então nós temos aqui, ó, pegar a orelha do cara aqui, tá? A gente coloca o fonezinho de ouvido dentro do ouvido e tem um fiozinho, tá? Hoje a gente tem fones de ouvido com Bluetooth, né? Agora, o que acontece? Vem a corrente aqui, né? E o som entra dentro do nosso ouvido, que é para a gente escutar, tá? Já os modelos dotados de tecnologias de redutora de ruídos cancelam o ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbina de avião, aspirador de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição de um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nossos ouvidos, que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro, porque a gente vai ver que a intensidade do som prejudicial ao ouvido. A tecnologia redutora de ruído, CR, utiliza na produção do fone de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Pessoal, aqui é o som, tá? O ruído vai entrar, com o som da música de vocês, vai entrar o ruído. Vamos supor que o ruído fosse isso aqui, ó. O ruído é esta onda aqui, tá? O que o fone vai fazer? Ele vai captar esta onda que é o ruído e ele vai produzir uma onda invertida, com a mesma amplitude, ó, e a mesma frequência. Então o que acontece? Quando pegar uma crista com vale, vai se anular. Então ele acaba se anulando. Então como é que a gente chama esse fenômeno de pegar uma onda e criar outra onda para anular ela? Isso é uma interferência destrutiva, tá? Então isso é chamado interferência destrutiva, tá? A gente pode anular um som, certo? Interferência destrutiva, vem a alternativa B, que é apenas a interferência, tá? Aqui a gente fecha a prova do Enem de 2020, prova de Física.